Pessoal, bom dia. Caiu a nossa live aqui. Vamos aguardar um pouquinho aqui para ver se o Anderson volta. Nós estávamos indo até bem, estava começando bem interessante a nossa live, e aí aconteceu alguma coisa aí e caiu. Não sei se foi a minha internet, se foi a do Anderson. Vamos ver aí o que está acontecendo. O assunto estava ficando muito interessante, né? Nós estávamos aí aprendendo um pouco com a experiência do Anderson, do que ele já vivenciou na vida, das coisas que ele já passou por ela e sabe, através da experiência de quem viveu, o que aconteceu. Eu só vou responder o Anderson aqui. Só um minuto, pessoal. Estou pedindo para ele entrar de novo aqui. Vamos ver o que acontece. Pessoal, peço desculpas aí em relação ao barulho da rua, mas são coisas que não controlam. Então, alguns carros, algumas coisas que passam aí. Marlene, seja bem-vinda, bom dia. Tudo bem com você, Marlene? Amanhã nós temos a nossa, né, Marlene? Às 16 horas. E hoje nós estamos aí com o Anderson, um bate-papo que vai ser muito bacana. Deu para ver aí pelo começo que o Anderson já colocou pra gente aí. Excelente aí. O Anderson está trazendo muita experiência de vida e tocou num assunto muito interessante, uma coisa que faz parte do dia a dia da nossa sociedade, que é a dependência de algumas pessoas aí em relação às drogas, ao álcool, e nós sabemos o quanto isso é prejudicial na vida de alguém, o quanto isso pode prejudicar a vida dessa pessoa e fazer com que ela tenha uma vida sofrida, que ela não consiga aí uma liberdade para realmente viver, e aí ela fica se escondendo através das drogas aí, ela acha um refúgio e acaba se escondendo. O Anderson voltou. A gente pede desculpa aí para o pessoal, provavelmente foi a internet. E vamos voltar da onde a gente estava, Anderson. Você estava falando na sua apresentação que superou o vício nas drogas e que tem aí essa experiência para poder contar para as pessoas, né? Não é apenas uma situação que você leu e aprendeu, você vivenciou essa situação, então é um conhecimento riquíssimo. Eu tenho certeza que a sua experiência pode ajudar as pessoas a terem uma esperança, porque se para você foi possível, para elas também pode ser, para quem está passando por um problema como esse aí, também é possível reverter, basta ter um pouco de dedicação aí e força de vontade, mas eu acho que ninguém melhor do que você para comentar sobre isso, para falar sobre isso aí, Anderson. Tá contigo, meu amigo. Então, como eu estava falando, né? Acho que a live caiu, até porque é um assunto um pouco polêmico, pode até ter caído aí, pode até ter sido derrubado, porque é um assunto polêmico falar sobre dependência, sobre drogas no Brasil, é um assunto polêmico, mas é possível vencer, né? O que separa vencedores de perdedores é acreditar que é possível, né? Infelizmente, muitos têm sido alimentados com essa história de que não tem cura, né? Inclusive, nós vemos aí, em situações como a Cracolândia em São Paulo, médicos, advogados, pessoas que tiveram oportunidade até de estudar, de ter uma carreira, que entraram nesse mundo sombrio e não conseguiram sair. Mas, primeiro, não conseguiram sair porque nunca foram ensinados que era um mundo sem saída. E hoje a neurociência, a psicologia, essa nova medicina que nós estamos descobrindo hoje, que é uma medicina que trata não só o corpo, mas a mente, né, tem mostrado, sim, que é possível, né? Afinal de contas, o nosso cérebro tem uma coisa chamada neuroplasticidade. Ou seja, o nosso cérebro se reconstrói a cada dia. Nosso cérebro ele muda a cada dia.
Então, a pessoa que você foi ontem, provavelmente você não é mais hoje. E se você continuar a exercitar essas mudanças diariamente, o nosso cérebro ele consegue, assim como ele aprendeu uma determinada situação, no caso da dependência, ele consegue aprender uma nova situação, que seria, no caso, a libertação. Tem muito também, Antônio, Antônio não, Sebastião, a ver com aquilo que você vai ensinar na sua mentoria VSM, que é vencer os seus medos, que muitas vezes as pessoas não conseguem sair exatamente pelo medo, pela rejeição, porque o que todo dependente busca? Busca aceitação, busca pertencer a alguma coisa ou busca um alívio imediato de determinadas situações. Tudo isso tem a ver com o medo. Tem a ver com o medo de não ser aceito, tem a ver com o medo de não ser tão bom, tem a ver com o medo do que as pessoas vão dizer, e acabam entrando nessa busca frenética por soluções rápidas. E essas soluções rápidas, infelizmente, acabam levando ao buraco. E por que vicia? Vicia porque a pessoa nunca se vê capaz de viver uma vida sem aquela substância ou sem aquele objeto de desejo. Sim. Ô Anderson, o que leva uma pessoa para esse mundo, primeiramente aí deixa eu desejar aqui as boas-vindas à Suelen, tá aí a Suelen e a Marlene, sejam bem-vindos aí. Se em algum momento quiserem fazer pergunta, pessoal, pode mandar a pergunta de vocês aí que nós vamos estar respondendo todo mundo aí. E aproveitem muito aí o Anderson, que é um poço de sabedoria, tem muita coisa para ensinar para a gente aí. Vocês já começaram a perceber aí o nível desse rapaz aí. Nós temos um assunto aí que vai ser assunto por umas 3, 4 lives aí, se a gente for realmente aprofundar no tema. Mas, ô Anderson, essa questão das pessoas, do dependente químico, são várias situações que colocam a pessoa nesse caminho, né? Tem frustrações, tem nessa busca do reconhecimento, nessa busca de ser reconhecido. Eu acredito que o que principalmente puxa esse pessoal para esse caminho é o ato de rebeldia que eles vão, o comportamento rebelde para poder chamar a atenção daquelas pessoas pela qual eles gostariam de ser aceito, de ser assistido, de ser atendido, principalmente dentro da família, né? Pai, mãe, são essas situações aí mais comuns que a gente acompanha no dia a dia. E também outras situações que acontecem, Anderson, é a pessoa quando ela não está feliz na vida, quando ela está vivendo o que os outros projetaram para ela. Às vezes a pessoa tem vontade de ser médico e aí por pressão da família ela é obrigada a fazer direito. E aí um potencial médico em excelência passa a ser um advogado razoável e aquilo frustra a pessoa porque ela não está vivendo o que ela gostaria de viver e às vezes a droga acaba sendo um refúgio, né? Muitas vezes começa com o álcool. O pessoal fala que uma determinada droga aí, o oréganozinho, é a porta de entrada para todas as outras drogas, mas a gente sabe que, de fato, quem coloca a pessoa em exposição ao orégano e às outras drogas, de início acaba sendo a bebida alcoólica. Porque através da bebida alcoólica você se socializa, você fica com mais coragem, você começa a externalizar coisas que estão presas dentro de você, e aí você começa a atrair pessoas da mesma energia, com a mesma vibração, e aí as oportunidades de conhecer esse universo perdido, ele amplifica. E aí a pessoa está ali, as companhias aparecem e aí vem os incentivos, né? Não, usa, é bom, entra nessa, vai lá, é só uma hoje, só para você ver como que é, para você relaxar. Então, tem uma propaganda muito bonita feita pelos amigos, vamos por assim dizer, né? Colocar umas aspas aí nesses amigos.
E a pessoa, por falta de personalidade, por falta de reconhecimento, como ela não foi reconhecida, ela também está perdida, ela não sabe quem é ela de fato. E aí ela fica uma presa muito fácil, fica muito vulnerável para entrar nesse caminho. Ela vai estar buscando uma fuga, ali um algo para preencher um vazio que ela tem, e a gente sabe que a pessoa, quando faz essa escolha de caminho, é muito arriscado. Algumas pessoas conseguem dar a volta por cima e outras, infelizmente, não. Anderson, como que foi a sua história, meu amigo? Essa eu não sabia, você está me contando agora. A gente se conhece há pouco tempo, né? Não tem 10 dias que a gente se conhece, eu acredito, é uma semana e meia, quase duas aí. Então a gente já conversou muita coisa, mas ainda tem muita coisa para a gente conversar. Nós temos muito projeto aí. Então eu gostaria de saber de você aí como que foi a entrada do Anderson nesse mundo e qual que foi o start que o Anderson teve para deixar esse mundo e reverter o jogo. Então, Antônio, como você mesmo está falando, sempre tem alguma motivação. Mas a base dessa motivação, da entrada nesse mundo, é a aceitação, é o pertencimento, é o pertencer a algum grupo. Esse grupo que eu digo pode ser sim a família, né? A família, amigos. Nós buscamos, é uma das necessidades básicas do ser humano, segundo a pirâmide de Maslow, é o pertencimento. É o terceiro degrau. Quando nós temos o primeiro degrau, que são as necessidades fisiológicas, que é alimentação, comida, alimentação, teto e o conforto, vamos dizer, alimentação e as necessidades básicas, né? Que é o primeiro degrau, que é o direito de nascer, comer e ter um teto sobre a cabeça. O segundo degrau, que são as necessidades de... Ai, me fugiu aqui. Mas o terceiro degrau dessa pirâmide de Maslow é a aceitação, é o pertencimento a algum grupo. E assim como a maioria das pessoas, eu também entrei nesse mundo através da busca por aceitação. Afinal de contas, eu venho de uma família meia, vamos dizer, pelos padrões de hoje, está sendo uma família normalizada, que é a família de mães solteiras, né? No caso, minha mãe me criou, eu e mais duas irmãs, somente com o apoio do pai dela, né? E então eu já não tive aquela referência de pai, né? E no afã de pertencer a algum grupo, de ser aceito, porque nos anos 80, 70, era muito difícil ser filho de mãe solteira, né? Era quase que um crime uma mulher separada. Não é como hoje que as mulheres têm independência, não. Nos anos 80, 70, era uma época muito difícil, né? Existia muito preconceito contra mulheres separadas, mães solteiras, existia muito preconceito na época, né? Ainda mais nós, uma família negra, num bairro branco, né? Mãe solteira, nós tínhamos tudo para não sermos aceitos na época. E naquela de ser aceito, você procura quem? Aquelas pessoas que se identificam com você. Na época, os amiguinhos que fumavam cigarro, que tomavam um copinho de cerveja, mesmo criança. Naquela época era que normal, moleque, meninos de 12, 13 anos fumando, né? Que era charme até. Então, eu comecei através do cigarro, do copinho de cerveja, porque começamos a sair nas baladinhas, e nas baladinhas tinha cerveja, e aí aí você é aceito por aquele grupinho que gosta daquelas coisas, e o engraçado é que tanto a bebida quanto o cigarro são ruins, né? Nós nos esforçamos para adquirir aquele hábito, porque nós queremos ser aceitos pelo grupo que utiliza aquilo lá. Percebe que isso não é uma coisa gostosa, um cigarro. Todo mundo que começou a fumar um dia sabe que é ruim o negócio, né? Mas nós nos esforçamos para aprender, por quê? Porque nós queremos pertencer a um grupo. E esse grupo também se esforçou para aprender de outras pessoas, e aí vira um círculo vicioso, né? O primeiro copo de cerveja, ele é ruim, ela é amarga, não tem, né? Mas a gente se esforça. E aí eu me esforcei para pertencer àquele grupo.
E quando você entra no grupo, o que acontece? A curiosidade e tal vai buscando novas sensações, novas experiências. E aí, do cigarrinho, da cerveja, foi pro orégano, do orégano foi pro talco, do talco eu fui morar na pedreira, né? Nossa. E aí eu fiquei por provavelmente 10 anos morando numa pedreira, né? Perdi tudo, perdi literalmente tudo, né? Respeito, dignidade, amor da mãe, que é a mãe trabalhadora, honesta, com todas as dificuldades que ela teve, mas ela não esperava, ela lutou muito para a gente ser alguém, e eu fui contra tudo aquilo que a minha mãe tentou me ensinar para me inserir naquele grupinho que eu achava que eram os caras que iam, que me entendiam, que eram meus amigos. E aí, quando a gente chega no fundo do poço, parado na pedreira, esses amigos são os primeiros a te abandonar, né? E quando me abandonaram, me vi só e comecei a buscar ajuda. Fui acolhido por uma igreja que fazia um trabalho muito bom com dependentes químicos. Fui liberto lá e depois dessa libertação fui estudar. Voltei a estudar, né? Diziam que o cérebro da gente era destruído pelas drogas. Consegui fazer 2 faculdades, uma pós-graduação na melhor faculdade de administração de empresa do país, né? Fui um dos melhores alunos da turma, por sinal. Quer dizer, meu cérebro, pelo jeito, não foi destruído, não. E aí, nessa afã de... Quando você entra, né? Dizem que quando você come da árvore do conhecimento, né? Você nunca mais volta a ser a mesma pessoa. E aí eu não voltei mesmo a ser a mesma pessoa. Me enveredei no conhecimento, fui buscar informações, e aí eu percebi o que aconteceu, como aconteceu neurofisiologicamente a minha transformação, né? Porque as pessoas pensam, é um milagre, exatamente um milagre, mas muitos milagres hoje são explicados pela neurociência. Assim como aconteceu com o Herbert Viana, no acidente dele, a parte do cérebro dele que foi afetada foi a parte, ele quebrou uma parte da coluna, então ele perdeu os movimentos, mas uma das partes do cérebro dele que foi afetada com o acidente foi a parte da fala. Teoricamente não era para o Herbert Viana, que era vocalista dos Paralamas do Sucesso, falar. Imagine cantar. E ele voltou a cantar. Por quê? Porque o cérebro dele criou novas conexões neurais ao ponto de que uma outra área do cérebro assumiu a parte da fala de tanto ele exercitar a busca pela fala novamente. Então foi um processo de transformação contínuo, demorado, mas que surtiu efeito. O meu processo de libertação no sistema religioso, eu consegui decodificar ele ao ponto de entender como que nós podemos fazer isso de forma que você não vire, vamos dizer, dependente de estar na igreja. O que acontece com muitas igrejas hoje? Elas te ajudam no processo de libertação e depois ficam jogando na cara. Olha, se você sair, vai acontecer isso. Se você sair, você vai voltar. Então, isso é uma crença limitante. Isso é uma crença que vai fazer, se você sair, você realmente vai voltar. Por quê? Porque deram um comando no seu cérebro, isso é um comando hipnótico que fala que se você deixar aqui, você vai fazer isso. Isso, batido de muitas vezes, como diz o ditado, né? Uma mentira falada mil vezes que se torna verdade. Se você ouve durante 1, 2, 5, 10 anos que se você abandonar um sistema, você vai voltar a ser quem você era, a chance... Opa. Bom, deu uma travada aqui, boa, não sei me se é a ajudou minha muito, internet. mas existem situações que muitas pessoas não acreditam na religião, não querem estar numa igreja. E tem esse problema de dependência, tem esse problema de vícios na família. Então, eu criei
uma metodologia para ajudar essas pessoas. Olha, se você não quer buscar uma ajuda espiritual, que é, sim, muito boa, nós temos uma forma que nós podemos ajudar você ou seu familiar a se libertar desse vício, que vai funcionar tão bem quanto uma busca por uma libertação. Claro que um dos pilares do meu tratamento é, sim, uma conexão com a espiritualidade. Porque nós precisamos ter fé em algo maior, nós precisamos ter esperança. Foi isso que aconteceu na minha vida, me deram esperança, me deram uma motivação para lutar, e quando eu encontrei essa motivação para lutar, foi muito mais fácil sair do buraco. Né? A Marlene está fazendo aqui uma pergunta aqui, gostaria de identificar uma pessoa drogada e bêbada e não consigo. Existem pontos, sim, a identificar. Na verdade, as pessoas não conseguem esconder por muito tempo. Toda pessoa que ela bebe, que ela fuma, uma hora ela vai mostrar. E nada melhor. Todo tratamento leva tempo. O problema é que nós queremos resultados imediatos. E o resultado imediato acontece. Só que é como você subir uma escada, Marlene. É um dia de cada vez. Para você conhecer uma pessoa dependente, é a convivência, porque ele consegue disfarçar por um dia, 2, até meses. Mas uma hora ele vai tomar o copinho de cerveja na sua frente. E normalmente o alcoólatra, o viciado, nunca vai falar que ele é dependente. Ele sempre fala, não, é só um só. É só esse. E amanhã vai vir outro, e aí ele vai estar dando pistas. E nada melhor do que você conhecer a pessoa na essência, conhecer da família, frequentar reuniões que essa pessoa vai estar presente, para ver o comportamento dela em sociedade. Espero que tenha podido esclarecer um pouquinho essa dúvida aí. É claro que, como eu falei, é uma construção tanto para entrar, quanto para reconhecer, quanto para sair. E esse é o nosso trabalho, ajudar as pessoas a lidar com isso. É um processo que, assim como ele foi construído para a entrada, ele vai ter que ser construído ou reconstruído para uma saída. Sim. Entende? E não tem essa questão de nível social, né, Anderson? Isso está em todas as camadas sociais, no pobre, no rico. A Marlene está perguntando o comportamento. Marlene, a questão do comportamento do usuário de droga ou do alcoólatra, não existe uma regra definida para você falar, ó, é esse comportamento aqui que vai identificar quando a pessoa usa um entorpecente ou uma bebida. Isso é de pessoa para pessoa. Tem pessoa que ela vai ficar mais eufórica, tem pessoas que vão ficar mais agressiva, tem pessoas que vão entrar numa tristeza mais profunda. Então, assim, em cada pessoa manifesta de uma forma. A grande questão é, se alterou o comportamento normal, padrão daquela pessoa, alguma coisa está acontecendo. Aí você tem algumas pistas ali, o cheiro, no caso da bebida alcoólica, do cigarro, a pupila dilatada, pessoa que fica salivando bastante para outros tipos de droga. Então, são várias coisas que você precisa analisar ali no comportamento, mas tendo como base o padrão comportamental dessa pessoa no instante de sobriedade. Ela estando sóbria, ela comporta de uma maneira. Ela fez uso de entorpecente ou de bebida, o comportamento dela automaticamente vai mudar. E aí tem vários comportamentos ao ponto de chegar ao extremo da gente ter pessoas violentas. Da pessoa usar da violência ali porque está sob o efeito de alguma droga. Então é muito relativo. Só para Marlene saber o quão difícil é identificar, existem profissionais renomados, médicos, advogados, juízes, que vivem sob o efeito de alguma droga, seja essa droga lícita ou ilícita. Né? O natural da pessoa é estar drogado. Às vezes a pessoa toma um remédio, um psicotrópico para depressão, para ansiedade, isso também é uma droga. O que diferencia o remédio do veneno é a dosagem.
Então, sim, eu trabalhei com pessoas que viviam à base de remédio. Se não tomasse remédio, não dormia, se não tomasse o remédio, não acordava, né? Eu conheci pessoas, inclusive eu conheço até hoje pessoas que, tipo assim, para ela trabalhar normal, ela precisa usar uma determinada substância. Porque se ela não estiver sob o efeito dessa substância, ela fica nervosa, é o efeito contrário, percebe? Então, o sim, natural daquela pessoa no ambiente de trabalho é drogado. E todo mundo sim, gosta da pessoa, achando que ela é uma pessoa boa, uma pessoa produtiva, sem perceber que ele está trabalhando por efeito de uma substância química. E essa pessoa veio se abrir comigo. Falou, oh, cara, ó, eu não consigo trabalhar se eu não usar tal, tal componente, vamos dizer. Né? Então, aquela substância é aquilo que ativa ela a ser um profissional, que muitas pessoas não saberiam que ele está sob efeito de drogas, porque ele é produtivo, ele é uma pessoa de bem, conversa com todo mundo, é produtivo, é um cara legal. Só que quando ele não está sob o efeito da substância, ele fica nervoso. Ele ferve fácil, vamos dizer, como a gente diz, né? Ele ferve e, fácil, ele fica nervoso. E aí, para as pessoas que não conhecem, achariam que ele estava sob efeito de qualquer substância no dia que ele não está sob efeito da substância. sim. E tem mais, tem algumas situações que a pessoa ela se droga usando uma receita médica. A pessoa ela vai se drogar com a aval de um médico. Hoje é muito comum. A pessoa está ali no estresse do dia a dia, no cansaço, da pressão do dia a dia. Ela não está com depressão, ela não está com ansiedade, ela está simplesmente cansada de muita coisa que acontece na vida dela. E aí começa os amigos, a família, você está com depressão, você está com depressão, está com depressão, e aí começa a pessoa a acreditar naquilo que ela realmente está com depressão, só que ela só está um pouco estressada, vamos dizer assim. E aí ela vai procurar a ajuda de um médico, ela procura aí um psiquiatra, o psiquiatra faz 3, 4, 5 perguntas para ela e já pega a caneta ali, receita um monte de remédio, entrega para ela e tá tudo certo, e aí ela vai começar o processo de dependência química, só que de forma diferente. Tem muito medicamento Exatamente. que eles têm o princípio ativo da cocaína. O princípio Exatamente. ativo de remédios psicóticos aí vem do princípio ativo desse produto aí. E o que acontece? A pessoa de boa fé, ela procura um especialista, um médico, ele receitou, ela vai lá e usa. E aí, com o tempo, ela começa na dependência desses remédios, que é para manter o bom humor dela, manter o estado de produção, manter uma vida equilibrada. Com o passar do tempo, essa droga vai perdendo o efeito, a dosagem vai ficando incompatível, de acordo com a dependência que ela vai adquirindo do produto, e aí tem que aumentar a dosagem. Então, muitas vezes as drogas, você não vai encontrar elas só em bares, restaurantes e lugares aí ilícitos. Não, às vezes você vai encontrar elas num ambiente que para todo mundo é normal, que aquilo ali provavelmente, a propaganda diz que vem de saúde, que são as É farmácias. A só, é propaganda só a é bem gente, feita. é só a gente perceber o nome antigo das farmácias. Farmácia antigamente se chamava drogaria. Ou seja, Exato. e até algumas hoje ainda têm esse nome, né? Drogaria, né? Ou seja, onde vende droga. E a pior coisa Sebastião, é a normalização de comportamentos. E é isso que Sim, muitas pessoas não estão percebendo hoje. Né? Primeiro, deixa eu dar um bom dia para o Diego aqui, nosso amigo aqui de Jacutinga, aqui, que está participando junto com a gente. Né? Obrigado pela audiência, Diego. Né? E o problema é que muitos comportamentos estão sendo normalizados. Inclusive, hoje em dia é natural falar, estou estressado. Né? O ambiente de trabalho está normalizando o comportamento. Como todo mundo está estressado, todo mundo tem direito de tomar sua cervejinha de final de semana, né? sim, Queimar o seu orégano
naturalmente, até estão lutando hoje em dia, né, no nosso Congresso, para liberar o consumo recreativo, né, do vegetal, né? Ou seja, nós estamos normalizando comportamentos nocivos. E esses comportamentos normalizados vão se tornar crenças. Essas crenças vão gerar resultados, que é uma das fórmulas que eu uso na maioria dos meus atendimentos para mudar a crença da pessoa, que é crença gera sentimento, sentimento gera ação e ação gera um resultado. Se nós temos uma crença de que aquele comportamento é natural, qual é o sentimento que eu vou ter? De que aquilo é natural e eu posso usufruir dessa substância, eu posso usufruir desse medicamento, eu posso usufruir disso. Afinal de contas, todo mundo utiliza isso. O meu ambiente é outra coisa que também a gente fala muito no nosso atendimento, que é qual é o ambiente que você está inserido. Se você quer uma mudança de vida, você precisa sim mudar o ambiente. Não tem como eu querer ser uma pessoa saudável andando com pessoas que têm maus hábitos alimentares. Não tem como eu ser uma pessoa careta andando com dependentes químicos. Então, é você mudar a sua crença, mudar o ambiente e você vai mudar o resultado. O problema é que grande parte do meio em que nós vivemos, essas situações se tornaram normais. A normalização do errado está levando as pessoas a adoecerem. E adoecerem achando que é normal. Afinal de contas, na casa do meu vizinho também tem o mesmo problema. Meu amigo de trabalho também tem o mesmo problema. O outro amigo lá do amigo também tem o mesmo problema. Então, quando nós vivemos em um ambiente que todo mundo tem problema, o natural é ter problema. E aí que as pessoas acreditam que não dá para sair do mundo da dependência. Por quê? Porque se todo mundo usa, se todo mundo precisa de um refúgio externo para estar bem internamente, se todo mundo precisa, é normal isso. Então, eu não estou cometendo nenhum crime. Porque eu preciso de uma substância para me manter aceitável, para me manter produtivo, para me manter sob controle. Afinal de contas, são tantas pressões do dia a dia, profissionais, familiares, que eu preciso buscar refúgio fora. E quando eu busco esse refúgio fora, eu me sinto legal, me sinto acolhido, me sinto aceito. As dores de cabeça sumiram por 1 hora, 2 horas, por uma noite ou por uma semana. Então, tá tudo bem. Você percebe como a fórmula do fracasso está pronta? Sim, sim. E aí nós precisamos mudar essa fórmula, e é aí que entra o trabalho do terapeuta, aí que entra o trabalho do profissional que acredita na mudança, para mudar essa chave. É claro que é um trabalho de formiguinha, porque, como eu falei, os ambientes estão favorecendo, né? Infelizmente, a nossa política está favorecendo, algumas situações do dia a dia profissionais estão favorecendo. Então, é como se fosse hoje uma pessoa, para se libertar, dar contra a correnteza. E para isso ela tem que ter um preparo físico e emocional, que aí entra mais uma vez a ajuda do terapeuta, para manter essa pessoa focada em nadar contra a correnteza. Exatamente. E o primeiro passo para identificar essas questões aí, a começar pelo ambiente, é o pessoal ter conhecimento de si próprio. Concorda, Anderson? A pessoa buscar um autoconhecimento, saber quem ela é, saber o que ela quer para a vida dela no futuro e, diante disso, ela começar a se planejar, a estruturar para viver a vida do amanhã que ela sempre quis. Eu tenho o meu sonho, sei lá, meu sonho é ser médico. E aí, como que eu vou fazer para viver esse sonho? O que eu vou precisar
fazer no decorrer da minha vida para me poder chegar lá na frente e ser um médico? Basicamente, eu vou precisar estudar, estudar, estudar. Me envolver com pessoas que têm o mesmo propósito, que querem estudar, que querem o conhecimento da medicina. Então, a partir desse momento que a pessoa sabe quem ela é e o que ela quer, ela começa a eliminar da vida dela coisas que distanciam ela do objetivo dela, coisas que atrapalham essa mudança na vida dela, que atrapalha esse processo. Então, a pessoa começa a abandonar determinadas questões. E aí, nisso daí, ela vai se afastar de algumas más companhias, ela vai se aproximar de boas companhias, ela vai transformar o ambiente que ela vive ou ela vai mudar de ambiente. Ela vai ter essas duas opções. E aí, dentro da possibilidade, ela vai ter que optar por uma, não tem como. Se a pessoa ela tem vontade, ela quer, mas ela não se move em direção àquilo, essas coisas jamais vão acontecer na vida dela. Ela precisa pôr um basta naquilo que trava a vida dela e, ao mesmo tempo que ela põe um basta naquilo que trava a vida dela, ela está alavancando ali, ela está potencializando toda a parte boa dela, tudo aquilo que vai ajudar ela a buscar esse caminho novo. A relação das drogas na vida das pessoas, como eu disse agora há pouco, não tem faixa etária, não tem faixa social nesse negócio. Esses dias eu estava vendo uma entrevista do jogador de futebol, Cicinho. Quem acompanha futebol aí sabe, jogou no São Paulo, Real Madrid, jogou num monte de lugar aí, um cara que fez muito no futebol. Para ele, principalmente, não é um Ronaldo Fenômeno, não é um Ronaldinho Gaúcho, mas jogou com esses caras tudo aí. E eu estava vendo a entrevista dele na pré-temporada do São Paulo, no início de não sei que ano lá, a equipe psicóloga do São Paulo, ali, o pessoal da psicologia, foi fazer um trabalho com os atletas, e nesse trabalho o pessoal assustou muito com ele, porque ele tinha o hábito de consumir bebida alcoólica todos os dias. Para ele dormir, ele precisava de consumir bebida alcoólica. E aí o pessoal identificou isso, reuniu alguns diretores de São Paulo, o pessoal do futebol ali, de decisão dentro do clube, e falaram, olha, o cara tem esse problema, a gente precisa tratar ele. Como que a gente vai falar para o cara que aparentemente é saudável, que joga num dos maiores clubes de futebol do Brasil e do mundo, que ganha um salário muito bem, que tem uma vida muito boa, que ele é um alcoólatra? É mais fácil para uma pessoa pobre, para um trabalhador comum do dia a dia, aceitar e ser aceito como alcoólatra do que uma pessoa que está aí na mídia, que está no futebol, que tem dinheiro envolvido. Então, para ele foi um choque muito grande. E aí ele conta que a hora que chegaram para ele e disseram para ele, olha, você é um alcoólatra, ele caiu, ele ficou olhando e falou, nossa, como assim? Eu sou um alcoólatra? O que esse povo está me dizendo? Que informação é essa? O que isso quer dizer para mim? E aí ele parou, pensou e falou, caramba, eu sou um alcoólatra, eu bebo todo dia. Eu tomo uma certa quantidade de bebida alcoólica que se eu não tomar eu não consigo nem dormir. E aí ele virou o Marco Aurélio, que era o diretor de São Paulo lá, e falou, cara, eu preciso de ajuda. E aí São Paulo ajudou ele, ele entrou numa fase depressiva lá, deu muito trabalho, teve muito trabalho, mas conseguiu superar isso. Agora, para a felicidade dele, ele estava num clube de futebol, que é um dos maiores do Brasil, que tem uma estrutura muito grande. Ele financeiramente ele já estava tranquilo, ele conseguia manter a família dele e fazer o tratamento dele sem uma coisa prejudicar a outra. E aí, para ele foi um iluminado ali, as coisas tecnicamente foram mais fáceis. Agora, outras pessoas vão ter uma dificuldade maior, porque já não tem essa estabilidade financeira, não tem essa oportunidade de ter acesso a bons profissionais, apoio da empresa que ele trabalha, porque ali, no caso, São Paulo era uma empresa.
é um clube que estava cuidando do seu atleta como um profissional, então estava ali bem ligado à questão empresarial do Clube São Paulo, do social do São Paulo, e outras pessoas não têm essa oportunidade. Aí o caminho fica um pouco mais difícil. Depende mais da força de vontade dela do que propriamente das ajudas que podem chegar para ela. A ajuda vai chegar para ela mediante o esforço dela. E aí alguém vai aparecer e vai falar, pô, você está lutando contra isso, eu vou te ajudar, vou fazer. E aí a ajuda começa a aparecer. Mas o primeiro passo é sempre da pessoa, né, Anderson? Exatamente. Deixa eu dar um bom dia para a nossa audiência que está chegando aí, a Edilza, o Leleco, a Sônia, bom dia para vocês aí, bem-vindos à nossa live. E é isso daí. Realmente, você percebe como que é um assunto até complicado. Você vê um atleta de alto nível em um grande clube, tinha um problema que para ele era natural, né? Tomar uma cervejinha, tomar um goró antes de dormir, para ele era natural. Até o dia que ele, graças a Deus, estava num bom clube, tinha uma estrutura de apoio para ele como profissional, e teve a oportunidade de perceber que aquele comportamento que para ele era normal, era uma doença. Agora, quantos não têm essa oportunidade, ou quantos, falando de um outro atleta, inclusive lá do nosso Rio de Janeiro, lá que o meu amigo Leandro mora lá, o Imperador, grande Adriano Imperador, né? Hoje, um dos maiores atletas da última década, aí, dos últimos anos, né? Defendeu a seleção brasileira, jogou em grandes clubes. Hoje, ele vive enfiado numa comunidade, consumindo substâncias químicas e achando que aquilo é a vida, né? Ou seja, um grande atleta com todo o potencial que ele tinha para, mesmo terminando a carreira, de repente continuar envolvido no meio do esporte e tal, entrou num mundo que para ele é o mundo natural. Por quê? Porque ele veio daquele mundo. Então, sim, o mundo que ele pertenceu por muito tempo, que foi um mundo do glamour, de atletas de alto nível, aquele mundo não era o mundo real dele. Tanto que ele trabalhou naquele mundo por muito tempo para se capitalizar, para voltar a viver no mundo que ele acha que é o natural. Você percebe o quão profundo e o quão complicado é um assunto, porque para pessoas, como você falou, existem pessoas de todas as classes sociais, de todos os níveis intelectuais, que normalizaram o comportamento. E o primeiro passo é mudar esse comportamento, mudar a visão que você tem desse mundo, ou seja, é mudar a crença, mudar aquilo que eu acredito ser a verdade, né? Porque, como eu falei, a partir do momento que nós mudamos a crença, nós mudamos os sentimentos. Quando nós mudamos o sentimento, nós mudamos as ações que nós vamos ter em relação a esse comportamento. E quando nós mudamos esse comportamento, nós mudamos o resultado. Foi isso que eu fiz na minha vida, é isso que eu ajudo outras pessoas a fazerem, mas o primeiro passo é reconhecer que essa crença não está sendo benéfica. E muitas vezes, você vê como é um negócio tão complicado, que muitas vezes essa crença que, na nossa visão externa, não é benéfica, para a pessoa que está envolvida naquele ambiente, aquela crença é benéfica, como nós falamos. Existem pessoas que precisam do remédio para trabalhar. Existem pessoas que precisam do remédio para dormir. E se eu falar para ela que aquele remédio está fazendo mal, ela fala, não, cara, se eu não tomar, eu não durmo. Se eu não tomar, eu não trabalho. Então, é um trabalho de mudança interior primeiro. E é aí que entra o analista, é aí que entra o terapeuta, para ajudar a pessoa a entender. E muitas vezes é um trabalho de longo prazo, que primeiro nós precisamos ajudar o entorno, o principal entorno daquela pessoa, que é a família. É ajudar a família a identificar aquele comportamento e incentivar a pessoa a mudar aquele comportamento.
A pessoa vê na transformação, de repente, no cônjuge, no pai, na mãe, a mudança no comportamento, porque, como já falamos lá, nós falamos lá no começo do assunto, muitas vezes a pessoa vai buscar acolhimento lá fora, né? Vai buscar compreensão lá fora. E o pai e a mãe, de vez de apoiar aquela pessoa, o que ela faz? É o primeiro juiz, é o primeiro inquisitor, é o primeiro a condenar aquela pessoa no comportamento dela. E quando nós condenamos uma pessoa a um comportamento, aquela pessoa não vai querer estar perto de nós. O que ela vai fazer? Ela vai buscar o apoio das pessoas que compreendem ela, que também compartilham a visão de mundo dela. E quem são essas pessoas? As pessoas que têm o mesmo comportamento do que ela. Então, quando a família passa a acolher, passa a entender e passa a ajudar aquela pessoa, começa-se um processo de transformação. Como eu sempre friso, não é uma coisa do dia para a noite. Por quê? Porque para a pessoa chegar naquele nível, ela foi construindo uma crença de não merecimento, de não pertencimento, durante anos. E nós temos que mudar essa crença. E às vezes essa crença pode não durar, não levar anos, mas ela leva um bom tempo até a pessoa perceber que aquela situação realmente mudou. Não é uma situação momentânea que estão se esforçando para me agradar. Não, olha, realmente minha família se preocupa comigo. Olha, realmente eu encontro um ouvido amigo na minha mãe, no meu pai, nos meus irmãos, que conseguem entender a minha dor. Estão comigo na batalha por essa cura. Aí, quando eu me sinto acolhido por um ambiente, eu me sinto acolhido pelo aquele ambiente de pessoas que realmente se preocupam comigo, eu começo a ter forças para buscar a saída do buraco. Porque o buraco, aparentemente, ele é confortável. As pessoas me entendem, as pessoas compactuam do meu prazer, as pessoas que estão naquele buraco passam pelas mesmas coisas que eu passo, então aonde que eu vou buscar refúgio? No ambiente, na minha zona de conforto. E qual é a zona de conforto do dependente? O ambiente das drogas. O bar. Quantos maridos não tem, infelizmente, não tem o prazer de chegar na sua casa após o trabalho, porque vão encontrar aquela mulher que vai reclamar, que vai falar das contas, tal. O que o cara faz? Não estou justificando, veja bem, pessoal. É simplesmente uma constatação de um ambiente que eu já vivi. O que o cara faz? Sai do trabalho, de vez de ir para casa, ele para no bar. Porque no bar todo mundo tem problema, e aí, eu tenho problema, você também tem? Então toma uma aqui. Eu tomo uma, você paga uma, eu pago outra. Nós chegamos em casa bêbado e vamos dormir. Né? Não vou aguentar minha mulher, não vou aguentar meus filhos, não vou aguentar os problemas. Eu anestesio a minha dor, a minha incapacidade de lidar com os meus problemas no bar. E aí eu vou para casa. Por quê? Porque eu não me sinto acolhido no meu ambiente. Né? Muitos maridos, infelizmente, esses dependentes alcoólatras, veem na família os inimigos. Né? Então ele prefere estar com os amigos que passam pelos mesmos problemas no bar do que estar com a família. E aí gera um sofrimento para a esposa, para o filho, para a mãe, para o pai, que estão lá preocupados que o filho está tratando a família mal, para a sogra, que vê aquele alcoólatra como um problema, que a minha filha errou na escolha, e não existem pessoas ruins. Existem crentes que geram sentimentos geram ações, e ações geram os resultados. Infelizmente, resultados não muito bons para as pessoas que normalizaram isso como uma fuga dos problemas, uma fuga da realidade. Só que quando você foge da realidade, a realidade ela não deixou de existir. Ela vai aparecer quando você chegar em casa e acordar no outro dia de ressaca, o problema vai estar lá ainda. A dívida e vai continuar lá para você pagar. Oi? Potencializado, né? Exato. O problema vai aparecer no outro dia, você vai estar arrependido do seu comportamento do dia anterior, aquilo não te ajudou em nada, pelo contrário, prejudicou mais um pouco. Às vezes gasta um dinheiro que não tem, faz alguma coisa ali que
só piora a situação e no outro dia a realidade vai estar ali com a conta na mão, esperando a pessoa pagar essa conta aí. E não tem como, tem que pagar. Não tem como fugir, não. E aí o que a pessoa faz? Volta para... Opa, vou ter que tomar outro. Né? Vou me anestesiar de novo. Ou seja, é um abismo chamando outro abismo. Sim. Né? E aí a pessoa, nessa de se refugiar todo dia num ambiente como esse, ela está só aumentando a conta dela, só aumentando o grau de dificuldade para ela reverter essa situação depois. Essa fuga da realidade é muito prejudicial. Isso tira a pessoa do eixo que ela precisaria estar, da forma de concentração, de objetivo e das coisas que ela quer para a vida dela, e ela vai viver nesse mundo fantasioso que tudo é mentira. E a verdade, uma hora ela cobra, uma hora a verdade fala assim, olha, vocês estão aí fazendo e acontecendo, mas tudo isso é mentira, eu sou a verdade, eu vou prevalecer. E aí é quando a pessoa vai encontrar o estado de saúde dela já não está muito bom, ela já desenvolveu alguma doença no corpo físico, ela já desenvolveu a dependência emocional, ela já fez um estrago na vida da família, dos parentes, dos amigos. Então, assim, o buraco fica muito grande, fica um negócio muito desproporcional ao que ela encontrou naqueles momentos de euforia e de fuga. O preço daqueles momentos fica muito caro. Mas tudo é possível de mudar. Basta a pessoa estender a mão. Se a pessoa não consegue estender a mão, de repente um familiar fala, cara, eu não sei mais como fazer. Me ajuda a ajudar meu parente, me ajuda a ajudar o meu filho. Tudo é possível. Eu estou dando esse corte, me perdoe, porque eu estou vendo aqui que está terminando o nosso tempo. Né? Nós já estamos há quase 1 hora aqui, provavelmente daqui a pouco o Instagram vai estar derrubando a live. Né? Sim, provavelmente. Tá com quase 1 hora que a gente está aí no nosso bate-papo. Passou e a gente nem viu, hein? O papo tá bom, né? Tá gostoso, mas eu acho que seria bom a gente já ir partindo pros finalmente antes do Instagram derrubar a nossa live aí. Perfeito. E nós podemos aí combinar outro dia para fazer outra dessa aí, que o papo tá bom. Como a gente conversou no início, é assunto para várias lives, para convidar outras pessoas a participarem com a gente, a Kelly, a Selene, qualquer pessoa aí que quiser participar com a gente num próximo evento, manda um alô aí que a gente abre para vocês também. Vamos todo mundo bater um papo, né, Anderson? Que é um assunto muito bem-vindo, até para tirar dúvidas. Tirar dúvidas, de repente poder ajudar as pessoas aí a lidar com esse assunto, que é um assunto complicado, mas como eu falei, ninguém melhor para ser o seu guia na saída da selva do que alguém que já conhece o caminho de saída. Porque muitos conhecem o mapa, muitos sabem, olha, pega o mapa, pega o Waze, e muitas vezes o Waze ou o mapa está desatualizado, não tem as ferramentas que eu preciso para sair daquela selva que eu não conheço o caminho. E que todos os meus amigos, todas as pessoas que eu conheço estão ali achando que aquela selva é o melhor lugar do mundo para se viver. Né? Existe como o mito da caverna de Platão, né? No mito da caverna de Platão fala exatamente sobre isso. Uma pessoa que ela saiu da caverna, saiu da escuridão e tentou. No mito da caverna de Platão, infelizmente, a pessoa que ela saiu da caverna, ela voltou a buscar os outros e eles mataram o outro porque não acreditavam que existia vida fora da caverna. Eu sei que existe vida fora da caverna, saí, vivi e busquei outras pessoas para conhecerem a realidade fora da caverna também. Então, eu acho que a gente pode, sim, contribuir muito para ajudar muitas pessoas a saírem dessa caverna aí, saírem dessa selva escura e perceberem que existe uma vida, sim, a ser vivida fora da caverna e uma vida muito melhor do que a que nós estamos, que eles estão hoje vivendo.
Não tenho dúvida disso. E Anderson, para a gente encerrar então, foi um prazerzaço aí bater esse papo contigo. Vamos ter outras oportunidades aí. E muito obrigado mesmo aí pelo tempo que você disponibilizou de vir aí compartilhar seu conhecimento com a gente. Pessoal que nos assistiu e que nos acompanhou aí durante o período dessa live aí, muito obrigado a todos vocês. Espero que algum conteúdo possa ter feito sentido na sua vida e ter somado aí junto com o que você já sabe, potencializado o seu conhecimento. Muito obrigado mesmo. E daqui uns dias a gente vai estar fazendo outras lives aí. Amanhã eu tenho umas 4 da tarde, aqui pelo canal do Tera com a Marlene. O Lelé começou a seguir você, eu acho que ele começou a seguir eu. É seu amigo, né, o Anderson? É, um amigo nosso aí, né? Muito gente boa. Lá do Rio de Janeiro, lá a gente pode ainda trocar muita informação com ele aí. Uma pessoa de extrema estima comigo. Seja bem-vindo aí, Lelé. Se mora no Rio, eu espero que seja no mínimo um vascaíno, né? Pô, não dá pra... Ih, rapaz, ele é do contra, bicho. Ele é do contra, é rubro-negro. Oposição? Ah, não, pô. Dá tempo de mudar isso aí, dá tempo de reverter isso aí. Mas um prazerzaço ter vocês aí. E Anderson, tá contigo aí para você fazer a sua despedida e a gente poder encerrar a live aí. Muito obrigado mesmo, todo mundo aí, Anderson, com você. Gente, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado, Sebastião. Obrigado ao Tera Clube pela oportunidade de estar fazendo parte dessa família de pessoas que estão aí para ajudar a gente a transformar o mundo, né? Como diria Luther King, né? O que me causa medo não é o grito dos maus, e sim o silêncio dos bons. E é muito bom saber que os bons estão se levantando. Cada um com a sua especialidade, cada um na sua área do conhecimento, mas nós estamos aí se levantando para ajudar, sim, uma sociedade que já normalizou comportamentos nocivos. E se eu falar um pouco hoje, você falar um pouco amanhã você vai ter uma outra live que a moça que você falou, esqueci, me fugiu o nome, que vão estar trazendo conhecimento, a Marlene, vão estar trazendo conhecimento, vão estar trazendo transformação, que a nossa palavra, se ela conseguir mudar a forma de ver de uma pessoa, todo o meu estudo, tudo aquilo que eu passei nessa caminhada, já valeu a pena. Se a gente conseguir mudar a vida de outras milhares de pessoas, muitas pessoas, vai ser muito melhor ainda. O prêmio vai ser, para mim, vai ser uma satisfação triplicada. Porque um dos mandamentos bíblicos, né, eu sou um psicanalista, mas sou um psicanalista cristão, e a base do cristianismo é amar ao próximo como a nós mesmos. E assim como eu sei o quanto doeu na minha mãe, doeu na minha família, ver a minha história com as drogas, eu sei que dói em muitas outras famílias. E assim como eu tive o prazer de ver a minha mãe sorrindo antes de partir desse mundo, eu quero ajudar outras milhares de mães e esposas a sorrirem também. E eu acredito que esse é o papel do Tera Clube, esse é o papel dos terapeutas que estão junto conosco nessa jornada aí. Muito obrigado a todos aí que estiveram junto com a gente nessa jornada. Agradeço imensamente aí, agradeço mais uma vez a oportunidade do Tera Clube e do nosso amigo Sebastião aqui na divulgação do nosso conhecimento, dessa live aí. Só tenho a agradecer a vocês e a Deus aí pela oportunidade. Gratidão aí, gratidão a todos. Beleza, Anderson. Obrigado mesmo aí por dividir, compartilhar a sua história com a gente, trazer o seu ensinamento aí pra gente. E, se Deus quiser, aí daqui uns dias a gente está fazendo outras lives aí, vamos estar levando mais conhecimento para o maior número de pessoas possíveis. Muito obrigado a todos vocês que ficaram aqui comigo até agora, com o Anderson. Boa tarde para vocês aí e bora ser feliz, pessoal. Fiquem com Deus aí. Até mais. Até já. Até já.